Pessoal, agora eu vou apresentar então o manual de infrações de condutor. O manual de infrações ele foi feito justamente para simplificar, para ficar mais simples, todo mundo entender quais ações, o que pode ocorrer uma infração. Né? Então, no seu artigo 1º ele diz, estabelece o detalhamento das sanções para as infrações cometidas por condutores de visitantes do Parque Nacional Marinho Fernando de Noronha. As penalidades que existem, elas devem ser aplicadas de uma forma coerente, né? Justamente por isso a gente fez uma gradação. Essa gradação ela vai variar de advertência, passando por suspensão da autorização por 7 dias, suspensão da autorização por 30 dias e finalmente na cassação da autorização. A ideia é que elas sejam feitas de forma gradativa, ou seja, a gente não partir diretamente para uma cassação da autorização, a não ser que a infração cometida de fato tenha uma gravidade grande. Então, o que são, né, então, infrações? Constituem, então, as infrações disciplinares descumprir as diretrizes da portaria 769, que é a portaria que disciplina exatamente a atuação de condutor, de visitante de forma nacional, descumprir qualquer diretriz do plano de manejo do Parque Nacional e os seus outros instrumentos reguladores, descumprir as normas de visitação do Parque Nacional, porque aí você vai ser enquadrado numa infração administrativa, descumprir a própria autorização de condutores, né, todos os itens que constarem da condução, descumprir ele também é uma infração disciplinar, e finalmente descumprir placa de sinalização, informativo, comunicação oficial e as orientações dos nossos colaboradores. Então qualquer uma dessas descumprimento dessas normativas são consideradas infração disciplinar. Para simplificar mais ainda, a gente fez uma tabela onde a gente tem as obrigações e um detalhamento do que pode acontecer, né? Da onde que o condutor vai ser enquadrado. A primeira obrigação é desenvolver o trabalho regido pela ética e se materializar no desempenho de prestação de serviço de modo adequado, tendo em vista regramentos da unidade. Quais seriam os detalhamentos, então? Os detalhamentos mais simples são um atraso ocasionando a perda do atrativo, né? Atraso por conta do condutor. Se o condutor recebe o pagamento antecipado e não comparece para prestar o serviço, essas são penalidades de gravidade baixa e a penalidade é de advertência. A gente tem também a suspensão de 7 dias, né? Suspensão de 7 dias já são penalidades de gravidade média e são elas: abandonar visitantes durante a atividade desenvolvida, desrespeito a servidores, voluntários, funcionários, visitantes ou condutores e não prestar auxílio, primeiros socorros em caso de acidentes. Qualquer dessas atividades vão ter uma penalidade de suspensão de 7 dias. Agora nós vamos falar então de penalidades de gravidade alta. Penalidades de gravidade alta são agredir um visitante fisicamente, seja visitante, funcionário ou condutor, uso de álcool ou entorpecentes durante a atividade de condutor, né? Aí pode ser agredir fisicamente, é uma cassação do cadastro, e uso de álcool entorpecentes é de suspensão de 30 dias. A segunda obrigação seria tratar cuidadosamente os visitantes, aperfeiçoando o processo de comunicação, contato com o público, cortesia, moralidade, boa conduta, urbanidade, disponibilidade e atenção. Ou seja, estamos falando basicamente do atendimento do visitante. Nesse caso, é uma penalidade baixa, né, que seria ocasionar tumulto, uso de aparelho sonoro, grito, confusão,
e vai ser a penalidade de advertência. Vamos falar agora então de obrigações durante o trabalho de condutor e as vedações que existem na portaria. Então, ou seja, o condutor de visitante ele não pode prestar um serviço que não esteja autorizado. Ele só pode prestar serviços que são autorizados pela unidade de conservação. Se ele fizer isso, vai ter uma penalidade de advertência com uma baixa gravidade. A outra é utilizar faixa de divulgação de serviços em locais não autorizados. Qualquer serviço que for ofertado dentro da unidade, ele tem que ser autorizado e os locais onde ele vai poder fazer, se puder fazer a propaganda, ele tem que ser autorizado também pelo ICMBio. Utilizar, expor ou divulgar propaganda, material promocional, comunicação visual que incentive a prática de atividades ou serviços que não são regulamentados pela legislação ambiental ou pelos regulamentos do ICMBio, também serão aplicada a penalidade de advertência. Outra coisa que é importante, que aí a gente já vai aumentando um pouco da gravidade, é realizar a prestação de serviço fora das áreas delimitadas ou autorizadas pela unidade de conservação. Então, o condutor que fizer isso vai receber uma suspensão de 7 dias. É vedado também instalar estrutura, equipamento, qualquer tipo que cubra a sinalização da unidade de conservação, arranhe ou suje a sinalização. Qualquer coisa do gênero vai ser aplicada uma penalidade de advertência. A alimentação de fauna, seja de aves, seja de peixes, também é proibida. Esse tipo de infração, além das infrações que constam da Lei de Crimes Ambientais, a parte administrativa seria uma suspensão de 7 dias. A autorização do condutor, ela é pessoal e intransferível. Se alguém vender, locar, arrendar, emprestar a sua autorização, né, ou o seu crachá de identificação, que também é ingresso do parque, o condutor vai ser, a autorização dele vai ser cassada e ele vai ser impedido de exercer a atividade no parque durante 1 ano. Vamos para outras penalidades que existem também dentro outras obrigações e vedações que existem dentro da portaria. Vamos lá. Ter conhecimento sobre as áreas da unidade de conservação, quais são as normas previstas, as regras, conforme estabelecido no plano de manejo, bem como zelar pelo cumprimento das normas, é uma obrigação do condutor. Então, a falta de orientação ao visitante, das regras, normas e funcionamento do parque, vai ser punido com uma advertência do condutor que não fizer esse tipo de orientação. Molestamento de fauna silvestre, seja o molestamento direto do animal ou retirada de algum animal de dentro do seu local ali, seja pegar um polvo para mostrar para o visitante, seja pegar um aratu, qualquer animal, é uma penalidade de gravidade alta e o condutor vai ser suspenso durante 30 dias. Importante também citar que a legislação ambiental proíbe o porte de animal, qualquer seja ele, seja animal doméstico, seja um animal de transporte como cavalo, qualquer outra coisa. Ou seja, a pessoa não pode levar gato, cachorro ou qualquer pet para dentro do parque. É uma gravidade média e a suspensão é de 7 dias. O condutor ele tem que exercer a prestação de serviço somente nos dias, horários e locais permitidos. Se o condutor entra dentro do Parque Nacional fora do horário permitido ou sem uma autorização expressa no local onde ele está indo,
é uma penalidade de gravidade média de suspensão de 7 dias. Qualquer reincidência de descumprimento de normas, ele vai ter duas, né? Se ele reincidir, ele vai ter uma suspensão de 7 dias. Uma nova reincidência de uma penalidade baixa, média ou alta, vai ser uma suspensão de 30 dias. Se ele tiver duas reincidências médias e altas, ou uma média e uma alta, a suspensão também é de 30 dias. Qualquer combinação de reincidências de alta gravidade, o condutor vai ter a sua autorização cassada também. Vou falar agora do descumprimento das normas que já constam na própria portaria de autorização, né? No caso do descumprimento, da primeira vez de um descumprimento da norma da portaria, a princípio a gente vai aplicar uma advertência, dependendo da gravidade. No caso de reincidência do descumprimento dessa portaria, ela poderá ser suspensa ou suspensa por 7 dias ou até 30 dias. Caso o condutor faça uma nova reincidência, ele poderá ter a sua autorização cassada e ele vai ter que esperar no mínimo 1 ano até que ele possa novamente participar de um novo processo de credenciamento feito pelo ICMBio. Importante também citar aqui essa gradação de advertência, de suspensão de 7 ou 30 dias, elas podem ser aplicadas, na verdade, elas devem ser aplicadas gradativamente, mas, dependendo da gravidade da infração, a aplicação já pode ser direta para suspensão da autorização ou mesmo a cassação. Então, apesar de existir uma gradação, é importante o condutor se atentar para a gravidade das atividades que ele está fazendo e que, dependendo de como for, ele pode ser cassado diretamente a sua autorização. Muito agradecido.